Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. No versículo 2, por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. No versículo 3, e melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. No versículo 4, também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Os versículos 1 ao 4 de Eclesiastes, capítulo 1, é uma grande reflexão sobre a realidade de um mundo corrompido, onde nós podemos observar que a injustiça e a inveja estão ligados diretamente à essência da sociedade. Nos versículos 1 e 2, vemos os oprimidos sem ter consolo, onde podemos ver pessoas sofrendo nas mãos de quem tem o poder. E o mais revoltante é notar que os oprimidos choram e não tem quem os console, enquanto os opressores estão em posição de força. Isso traz uma dor imensa, a ponto de considerar os mortos a serem mais felizes dos que ainda estão vivos e sofrendo. Então, no versículo 3, temos uma conclusão: de quem nem sequer existiu é mais privilegiado do que os vivos e os mortos, porque assim fica poupado de ver e viver o mal e a crueldade do mundo. No versículo 4, nos fala da inveja e da competição, que a motivação por trás de muito trabalho, de muito esforço, de muito sucesso, não é o contentamento, mas sim a inveja. As pessoas competem para superar os outros, e isso também é vaidade, é aflição de espírito, é futilidade, é um correr atrás do vento. Esses versículos são uma crítica bem ácida ao sistema humano, nos mostrando e revelando que a vida terrena, sem uma perspectiva espiritual ou sem uma perspectiva da eternidade, é uma vida terrena profundamente frustrante e injusta, nos demonstrando que quando o ser humano foca apenas em subir na vida, obter sucesso ou poder, a sociedade se torna egoísta, gerando opressão, inveja e solidão. Os versículos 1 ao 4 do capítulo 1 de Eclesiastes são versículos que nos trazem uma grande verdade. Infelizmente, o mundo é cruel. O mundo tem muita maldade e existem muitas pessoas que carregam essa crueldade e essa maldade no coração. E justamente essas pessoas, na maioria das vezes, ocupam cargos de poder. Cargos que fazem essas pessoas, com seu poder, com sua força, estarem oprimindo, causando opressão em pessoas boas, em pessoas de bom coração, em pessoas que estão sendo injustiçadas. E esses versículos aqui nos trazem a importância de, mesmo com tudo isso, nós seguirmos com as nossas forças, a nossa sabedoria, as nossas atitudes e as nossas ações voltadas em Deus, para que Deus possa nos resguardar, para que Deus nos possa proteger, porque infelizmente essas pessoas vão continuar praticando mal,
vão continuar oprimindo pobres, oprimindo pessoas que não têm aquela condição de se defender, que não têm a quem recorrer. Então é muito importante que a gente pratique a justiça de acordo com a paz de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com seus princípios, nem à direita e nem à esquerda, e sim no caminho de retidão, no caminho do que é o correto, no caminho de paz, mas no caminho de cobrança do que é o certo, com as formas em que a Bíblia nos coloca, com as formas em que Deus nos coloca. Sempre agindo com sinceridade, agindo com honestidade e agindo com princípios e valores. Sem apontar o dedo, sem julgar, sem colocar nada que seja contrário ao caminho e ao ensinamento e o conhecimento que Deus nos coloca. E nesses versículos, ele nos mostra que ainda assim, mesmo a gente fazendo boas obras e a gente fazendo tudo do jeito correto, nós ainda assim seremos alvo de inveja, nós seremos alvo daquela cobiça, daquela maldade, da ação de pessoas ruins. Então, por isso, a importância de nós estarmos sempre agindo de forma correta, da forma certa, da forma dos caminhos de retidão que o Senhor, que Jesus Cristo nos ensinou e que Deus quer pra gente, para que a gente seja pacificador, para que a gente seja agentes de luz, agentes do bem, para que a gente faça o bem, seja exemplo no bem e pratique o bem, de acordo com o conhecimento e as palavras de Deus. Então nós temos aqui uma grande orientação. Infelizmente, o mundo é cruel, o mundo é injusto, mas aqui nós temos que ser luz, nós temos que ser vida, nós temos que colocar a palavra de Deus, a sua vontade e os seus ensinamentos como exemplo para todos. E quando nós nos sentirmos fracos, quando nós acharmos que não temos mais forças, para nós entregarmos tudo na mão de Deus em oração, pedir a Ele de toda a mente, de todo o teu coração, com toda a sua sinceridade que você tem no seu íntimo, ligado a Deus, para que Ele te dê forças, para que Ele te mostre os caminhos, para que Ele te dê discernimento, para que Ele te dê conhecimento e a sabedoria dEle, para que você possa ultrapassar tudo de acordo com a vontade do nosso Pai. Jesus e Deus têm sempre o melhor para nós. Nunca perca sua fé, nunca deixe de acreditar em Jesus, de acreditar em Deus. Eu faço um convite para você se inscrever no nosso canal e compartilhar o máximo de conhecimento possível da palavra de Deus. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, tenha fé, peça forças a Deus e Ele vai te dar forças para você superar tudo. Deus, Ele sempre está do nosso lado. Jesus é o nosso melhor amigo. Deus é o nosso melhor amigo. Confie sempre em Deus. Um forte abraço no teu coração, seu e da sua família. Siga firme e forte. Seja forte e corajoso. Amém.